capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Lembrando que nós estamos estudando o tema da idolatria, tá bom? Então, por algum tempo, nas quartas-feiras, nós estaremos nos deparando com esse tema, tá bom? Hoje nós vamos ver a origem e as raízes da idolatria. Vamos dar início a esse grupo de estudos com esse subtema. Capítulo 3, 1 a 7 diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Senhor, nos abençoa no estudo da Tua palavra a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, só recapitulando, nos estudos anteriores, ou no estudo anterior que nós vimos, introduzindo o tema da idolatria, o que foi que nós fizemos, irmãos? Nós contrastamos duas ideias antagônicas acerca da idolatria. Primeiro, aquela compreensão superficial que nós temos, né? A maioria das pessoas tem acerca da idolatria, ligando ela sempre a um pecado particular, a questões de ordem externa, a grupos, a práticas religiosas, as questões que envolviam, por exemplo, culto, enfim, a devoções particulares. Mas também vimos e começamos a estudar a visão bíblica, ou seja, o que a Bíblia fala realmente acerca da idolatria, como um pecado que primeiramente ele diz respeito ao interior, lembram? Quando nós falamos sobre a antropologia bíblica, nós entendemos que o homem foi criado para funcionar de dentro para fora, né? Então, essa visão é a visão que a Escritura nos dá. Ela vai descrever a idolatria como um pecado, primeiramente, interior, e que está na base, né, no alicerce de todos os outros pecados. E se relaciona não apenas com as questões de ordem de devoção particular, de culto, enfim, mas com todas as áreas da nossa vida, não é? De alguma forma ela está envolvida, não é? Ela pode estar envolvida em tudo aquilo que corresponde à nossa própria vida. E aí nós começamos então a fazer definições acerca daquilo que é idolatria. E dentre essas definições possíveis, eu cito mais uma então. Tomem nota. A idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso, o que acontece sempre quando, lembra, a gente terminou esse estudo semana passada, quando nós confiamos, amamos e obedecemos a qualquer coisa como deveríamos confiar, amar e obedecer ao Senhor, e não essas coisas. Bom, uma vez que nós temos então a definição preliminar, então a gente pode fazer o que agora? A gente pode caminhar um pouquinho mais acerca do entendimento de idolatria. E os nossos próximos estudos, nós começamos evidentemente hoje, nós vamos propor algumas coisas. Em particular, nós vamos responder a duas perguntas importantes que estão relacionadas à origem e à natureza da idolatria, respectivamente. E que perguntas seriam essas, irmãos? A primeira delas é: quando a idolatria surgiu? Eu já dei uma pista para vocês, né? A gente leu Gênesis capítulo 3, tá? Então a primeira pista está aí. E a segunda é: por que desde então, ou seja, desde o seu surgimento, ela continua fazendo parte da nossa experiência de vida? Então a primeira pergunta qual é? Quando ela surgiu? Segunda, por que até hoje
ela continua fazendo parte da nossa experiência de vida. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite é qual é a origem da idolatria, irmãos. A primeira coisa que nós temos que entender é que a idolatria é um pecado que, né, irmã Vilma? Antigo, bem antigo. A origem remonta exatamente aonde? Ao princípio de todas as coisas. Remonta lá ao Éden, tá? E mais especificamente, irmãos, a Gênesis capítulo de número 3, porque Gênesis capítulo 3 nos fala sobre o relato da queda da humanidade. Diga, meu irmão. Nós poderíamos entender sim como um ato idolátrico, né? Mas aí talvez a gente possa fazer, dentro daquilo que a teologia talvez se propõe, há uma separação. Em que sentido? Aqui a gente está falando da humanidade, né? Porque, veja, Satanás caiu exatamente, né? Ele está aqui presente na queda, ele é o tentador, mas a humanidade ainda não tinha caído, né? A humanidade que foi criada à imagem e semelhança do Senhor, ela continua o quê? Até este momento ela continua expressando, né, essa pureza, essa santidade, essa inocência. Não há mácula ainda, né? Então, logicamente que a gente pode entender que Satanás pecou? Sim, Satanás pecou, né? Tanto é que ele já está condenado e ele vai para onde? Para aquilo que foi criado para ele, para os seus anjos e para aqueles que rejeitam o Cordeiro. Mas aqui especificamente nós estamos falando da humanidade. Então, até Gênesis capítulo, até começar o relato da queda, e aí é lógico que dentro do processo da história, naquele determinado tempo, a humanidade ainda não tinha caído. A partir de agora, o que a gente vai ter que lidar? A partir deste momento da queda, nós teremos que lidar com o quê? Com a idolatria, tá? Sempre, diga minha irmã. Pronto. Vou só pedir para você esperar um pouquinho, né? Porque eu vou chegar exatamente aí. Você está certo, você está no caminho certo, viu? Mas deixa eu chegar aí que a gente vai discutir isso daí, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é que sempre que a gente se refere, irmãos, ao pecado dos nossos primeiros pais, nós temos a tendência de identificá-lo imediatamente como um ato de tomar e comer do quê? Do fruto proibido. Isso está errado? Não, necessariamente não está errado. Mas, irmãos, a leitura de Gênesis 3 ela é extremamente importante. A gente precisa fazer uma leitura sempre mais acurada, sempre mais investigativa. Por quê, irmãos? Porque ela mostra que esse ato, ele foi, na verdade, o resultado de um processo que começou no coração, de um processo idolátrico, tá bom? A gente usou aqui, a gente falou, por exemplo, as categorias, a gente usou aquelas categorias do capítulo anterior, ou no estudo anterior, né? E nós podemos dizer, por exemplo, que tomar e comer do fruto proibido foi um ato de desobediência a um ídolo. Ou não foi? Sim. O que nós falamos e como nós encerramos o estudo, né? Nós falamos sobre confiança, amor e obediência ao ídolo, lembra? Todas as vezes que nós rendemos confiança, amor e obediência a um outro que não seja Deus, nós estamos fazendo isso com relação a quem? A um ídolo. Um ídolo criado por quem? Por nós mesmos em nosso coração pecaminoso. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Se você olha para a narrativa da queda, diz a razão pela qual a mulher tomou e comeu do fruto proibido. E foi exatamente, irmãos, a percepção de que a árvore era o quê? Vejam comigo lá. Era verso 6, tá? Verso de número 6 diz assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e aí o principal elemento, a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Qual foi a tentação do diabo, irmãos? É certo que não morrereis. Se vocês comerem, vocês serão o quê? Conhecedores do bem e do mal, assim como Deus o é. Percebe? O ponto está exatamente aí. Essas palavras do verso 6, elas são extremamente reveladoras, irmãos. Por quê? Porque elas estão revelando aqui que Eva comeu do fruto proibido porque desejou intensamente. Lembram a perspectiva do amor devotado ao ídolo? Ela confiou que poderia suprir as suas necessidades espirituais básicas
E como é que ela pensou isso? Ela vai dizer, a árvore era boa para se dar o quê? Conhecimento. Então percebam que a tentação a qual ela foi submetida tinha a ver exatamente com isso. No dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que isso mostra, irmãos? Que o ato de comer do fruto proibido foi, na verdade, uma expressão externa de um processo que começou aonde? Dentro de Eva, dentro de Adão. E que processo foi esse, irmãos? A substituição de Deus como fonte de conhecimento seguro sobre a realidade do próprio homem. Qual foi a realidade? Vocês serão conhecedores como Deus. Vocês terão conhecimento como quê? Deus. Até esse momento, Deus era a fonte de todo o conhecimento, de tudo aquilo que eles precisavam. Eles tinham comunhão com Deus. Deus tinha comunhão com quem? Com eles. Tudo para eles era suprido por meio de quem? De Deus, de quem Deus era. Deus trazia conhecimento e entendimento para ele de todas as coisas. Mas eles desejaram o quê? Eles desprezaram isso. E aí eles entenderam que o conhecimento mais seguro agora não era o de Deus, mas era aquilo que seria provido por meio do quê? Daquilo que eles já haviam idolatrado no coração deles. Percebam então, irmãos, que depois que adentrou a experiência humana, a idolatria jamais a deixou. Você vai ver, por exemplo, que ao longo das Escrituras, não é? Vários textos das Escrituras podem fundamentar exatamente essa afirmação. Eu estou me limitando a olhar, até porque a gente não tem tempo, né? Tem pouco tempo. Mas, por exemplo, olhando para Gênesis 3 e 4, o que a Bíblia vai revelar para nós, irmãos? Ela vai revelar sobre os efeitos do pecado na vida de Adão e Eva e na vida dos seus descendentes imediatos, logo ali em seguida. E aí, veja, quando nós falamos sobre Adão e Eva, vejam, voltem comigo para o relato das Escrituras. Quando tudo isso se passa, olhem o que diz lá o verso de número 7. A primeira das novas coisas com as quais eles vão ter que lidar, as primeiras experiências, né, de Adão e Eva, após a queda, foi a de exposição. Foi ou não foi? Olha lá. Abriram-se então os olhos de ambos, e o que foi que aconteceu? Perceberam que estavam nus. E aí eles tentaram resolver o problema deles. Aí como? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Depois que eles comem do fruto proibido, eles percebem que estavam nus. E aí é interessante, porque a nudez aqui ela precisa ser entendida da forma correta. E a gente fala sobre nudez, eles perceberam que estavam nus, né? Não é apenas a questão de contemplarem nas suas vergonhas, digamos assim. Não é isso apenas, tá? A nudez, ela deve ser entendida com referência a algo que está além da dimensão física. Além da dimensão do quê? Do corpo. Percebam que aqui a percepção de um estado físico, na qual eles sempre haviam estado antes, não era? Antes eles estavam o quê? Nus, eles viviam nus. Mas a diferença agora eles têm o quê? Eles olham, os olhos se abrem e eles percebem que estão nus. E agora eles passam a ter o quê? Vergonha. Eles se envergonham um do outro. E aí eles tentam resolver o problema deles, cozendo aí folhas de figueira e fazendo cintas para si. Então, eles agora estão experimentando o quê? Por causa da nudez, porque os olhos se abriram, incômodo. Eles estão incomodados. A experiência após a queda, irmãos, o homem e a mulher passam a experimentar de uma sensação de algo que eles não desfrutavam antes, quando viviam apenas em plena santidade. E agora o que eles percebem, irmãos? Eles percebem que aquilo que os cobria antes já não os estava cobrindo mais. Olha que coisa interessante, né? Eles já não desfrutam mais da santidade que antes os cobria diante de Deus. Oi. Exatamente. Eles estavam nus, exatamente como, né? Só que agora
eles têm uma nova experiência com o pecado. E é interessante, né, que isso agora faz o quê? Os incomoda. Aquela santidade. Agora eles estão o quê? Manchados pelo pecado. Olha o que o pecado faz, né? Estão manchados e contaminados pelo pecado. A santidade que cobria já não os cobre o quê? Já não os cobre mais. Né? Eles já não desfrutam mais disso. E aí eles vão perceber que, então, eles estão expostos, né? E aí, diante dessa realidade, o que eles tentam fazer? Resolver o problema da exposição deles, cozendo folhas, né, de figueira e cintas para si. Diga, Cis. Sim. Inclusive, e a gente vai ver isso no relato de Gênesis 3, né? Na continuidade da narrativa aqui, a gente vai ver exatamente isso, né? Sim, sim. É, exatamente. Eles caem em tentação, né? Oi? Exatamente. E é interessante, a gente pode fazer aqui, a gente pode apontar isso aqui. Por exemplo, quando Deus nos vê agora, nós que somos verdadeiros cristãos, como é que Ele nos enxerga, irmãos? Hein? Nós estamos cobertos. Olha lá, o que o pecado fez lá no Éden? Ele descobriu a santidade com a qual nós estávamos o quê? Cobertos e ficamos expostos ao quê? Ao pecado. Agora, nós estamos sendo recriados como uma nova criatura por meio de quem? De Cristo. Quando o Senhor nos olha agora, o que Ele faz? Ele nos olha com o quê? Com o sangue de Cristo, né? É com a santidade. Agora nós somos o quê? Santos, separados. Estamos num processo de santificação, embora pecadores, mas Ele olha para nós e Ele vê o quê? Ele vê agora que nós somos santos, nós somos separados, nós somos justos. Ele nos vê coberto exatamente pelo sangue de quem? Do Cordeiro. E é por isso que a gente é aceito, né? Exatamente por conta disso. Então vejam como é que a coisa, ela vai, o problema com o pecado ele vai sendo resolvido, né? Aqui Deus vai fazer o quê? E a gente vai, deixa eu logo adiantar. Ele vai resolver o problema deles com a morte do primeiro animal. Ele vai cobri-los com a pele desse animal. Você tem a morte do primeiro animal. Quando ele nos olha em Cristo, não é mais um animal que precisou ser sacrificado. O cordeiro foi sacrificado. O sangue foi derramado. E a gente está coberto exatamente agora por conta dessa questão do Senhor, da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira das experiências com as quais eles tiveram que lidar foi o quê? Foi essa exposição. E eles já não desfrutavam mais dessa santidade que os cobria. Então, expostos, eles então, qual foi a reação imediata que eles tiveram? Cozer folhas de figueira e fazer cintas para si. Então, assim como a nudez, irmãos, a tentativa também de se vestirem tem um sentido que está além da dimensão física. Olha que coisa interessante. Quando eles se cobrem com folhas de figueira, Adão e Eva estavam tentando muito mais do que cobrir o próprio corpo. Não eram apenas ali as suas vergonhas sendo expostas agora. Eles estavam tentando, como a própria Cis falou, cobrir o seu próprio pecado. A sua própria falta diante de Deus. Diga, meu irmão. Exatamente. Você tem um contraste, né? Você vai ver, por exemplo, que algumas ações aqui, elas vão demonstrando exatamente esta ideia de que o homem ele pode se justificar diante de Deus. Então, uma delas é isso aqui. A outra, você vai ver, transferindo culpa, né? A gente vai ver um pouco mais adiante. Quando, por exemplo, Deus vai questionar Adão e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, é a mulher, né? Jogando a culpa, tirando a culpa de si, tentando se justificar. E a gente viu isso de uma maneira muito clara sendo exposta na própria pessoa de Saul, né? Isso vem do Éden, né? Saul tentando se justificar, culpando quem? É o povo o tempo todo. Mas deixa eu só voltar para cá. Então, quando eles cosem folhas, eles não tentam cobrir apenas o quê? A nudez. É mais do que isso. Eles tentam cobrir a culpa.
E percebam que esse texto ele faz uma revelação extremamente fantástica, irmãos. Deus os despiu para vesti-los. Ele mesmo, com roupas de pele, o que naturalmente, como eu disse, implicou na morte de quem? De um animal. Foi a primeira proclamação dramática do Evangelho na história da humanidade. Percebam, irmãos, que através desse ato de Deus, a verdade de que o sacrifício de um cordeiro haveria de cobrir a culpa do homem pecador é anunciada pela primeira vez nas Escrituras. A gente fala, por exemplo, um pouquinho mais adiante do que? Do proto-evangelho, né? Quando ele vai falar da inimizade da semente da serpente com a da mulher. E, logicamente, isso está apontando para quem? Para Cristo. Mas antes disso, quando Deus ele tira a vida de um animal para simplesmente vestir agora Adão e Eva, nós já temos dramaticamente o Evangelho apontando para o fato de que um animal precisará, o sangue precisará ser derramado para cobrir o quê? A culpa do pecado, que é o que a gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento, um animal sendo morto para que possa se fazer a expiação de pecados do povo. Então, percebam, irmãos, que para o nosso ponto aqui, porém, o que mais importa perceber nesse ato divino é que ele implicou desfazer a tentativa humana de resolver o pecado por si só, por si mesmo. O homem tentou fazer isso, ele obteve sucesso? Não obteve sucesso. Então foi Deus que fez isso. Um certo teólogo, ele conta uma história interessante, né? Para ilustrar isso. Ele disse que quando ele era bem criancinha, e geralmente as crianças são assim, às vezes a Maísa também é assim lá em casa. Fica brincando, e geralmente uma criança que brinca, né? Descalça, dependendo do contexto no qual ela estiver brincando, ela vai ficar o quê? Extremamente suja, não é verdade? Suada, suja, aquela coisa toda. A gente até vê as crianças aqui no dia de domingo, geralmente, quando estão reunidas aqui, correndo para lá, para cá, para lá e para cá. Tem delas aqui que saem da igreja, tem que ir direto para o banheiro tomar um banho. Não é assim? Pronto. Então ele diz que quando ele era criança, ele diz que não sabia exatamente por que ele identificava estar bem arrumado para sair com o ato de colocar a camiseta por dentro da bermudinha dele. Ele não sabia. Mas ele sempre fazia isso. Ele estava brincando, do jeito que ele tivesse, o pai dizia, vamos sair. Ele só fazia fazer o quê? Jogar a blusa por dentro ali da bermuda, por dentro da calça. E ele disse que às vezes ele estava de fato ali muito sujo, brincando, né? E os pais chamavam para ir a algum lugar para que ele fosse. E aí ele se colocava todo sujo de terra, todo melado, né? Camisa por dentro da calça e dizia, estou pronto, bora-se embora. E aí os pais caíam na risada com ele. Começavam a gargalhar e desfaziam a tentativa inútil dele para resolver o problema da própria sujeira por si só. Aí os pais faziam o quê? Não, quem vai resolver são eles. Vai para dentro de mim, vai tomar banho, vai se ajeitar para a gente poder sair, né? É exatamente esse ponto, irmãos. Deus aqui estava desfazendo a tentativa humana de fazer o quê? De se justificar do seu pecado. De Adão e Eva justificarem-se dos seus pecados. Pureza, irmãos, não era uma questão de aparência, percebem? Não é uma questão de aparência. Porque se o fosse, ao longo das Escrituras, como a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, os fariseus tinham a melhor aparência, não era verdade? Era. As pessoas olhavam os fariseus e olhavam até com um olhar de quê? De estima por eles, né? Altamente religiosos, uma aparência de piedade. Mas Jesus vai denunciá-los como o quê? Sepulcros caiados. Esse era o problema. Adão e Eva, irmãos, em razão agora da idolatria, foram levados a pensarem que a pureza era algo apenas de aparência. Por quê? Porque eles estavam tomados simplesmente pela ideia de que os problemas nos quais eles estavam envolvidos agora, eles mesmos poderiam dar conta dele. E nós sabemos que não. O que era isso, irmãos? Isso era a idolatria dando as primeiras amostras de que ela continuaria presente ao longo da história da humanidade. Na tentativa de
autoafirmação do homem diante de Deus, quando o assunto é santidade e justiça, a gente vai ver idolatria o tempo todo no coração, agindo, estando presente na história da humanidade. E aí o que a gente vê? O segundo aspecto, veja, o primeiro aspecto é, como é que eles tentaram fazer isso? Eles tentaram cobrir o seu próprio pecado. A segunda coisa, irmãos, é a transferência de responsabilidade. Continue no texto comigo. A queda causou uma mudança de, veja, de relacionamento, irmãos. Como é que vocês acham que era o relacionamento de Adão e Eva e deles dois para com Deus antes da queda? Não era um relacionamento perfeito, não? Há quem diga o seguinte, quando vai falar de casamento, só existiu um casamento perfeito na face da terra até antes da queda. Que foi de quem? Adão e Eva. Após a queda, nunca houve casamento perfeito. Há um casamento santo, sim, consagrado ao Senhor, sem dúvida alguma, mas perfeito como era, relacionamento perfeito, só até antes da queda de Adão e Eva. Quando vem a queda, quando a idolatria agora ela se torna presente, há uma mudança extremamente significativa, irmãos, de relacionamento. O homem e a mulher mudam o tratamento um com o outro, eles mudam o relacionamento um com o outro. E essa mudança, irmãos, ela é percebida, não é, na diferença, por exemplo, de algo que a gente às vezes não percebe. Por exemplo, volta comigo para o capítulo 2. E olha o verso 22. O capítulo 2, verso 22 diz assim, lembra? Deus fez o homem dormir, tirou uma costela, transformou a costela numa mulher. Transformou numa mulher e trouxe-a. Deus mesmo trouxe a mulher para apresentá-la a quem? A ideia do texto aqui é exatamente essa. Deus trouxe a ela. Para quem? Para o homem. E como é que o homem falou acerca da mulher no verso 23? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa é uma expressão belíssima, irmãos. Belíssima. Eu já preguei nesse texto aqui, nós temos uma expressão de valorização extrema, não é? Ele olha para a Isha e ele diz, rapaz, agora, prende-se. Porque o desejo do homem, ele olhava e não encontrava ninguém para ele. Deus vai e faz o quê? Auxiliadora. E agora, aqui, o que revelam essas palavras? Ele está extremamente o quê? Animado. Deus está trazendo a sua companheira para ele. E ele diz então o quê? Estas palavras. Mas volta comigo para Gênesis 3 agora, tá? O que acontece agora, depois da queda? Adão, ele muda suas palavras para com quem? Para com sua mulher. Por quê as palavras? Porque o relacionamento já mudou. Mudou por causa da queda. Veja os versos 11 e 12 do capítulo 3. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Agora olha as palavras do homem, que são bem diferentes com relação a quem? A sua mulher. A mulher que me deste por esposa, a mulher que tu me deste, Senhor, foi tu mesmo que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. É bem diferente, né, não? Lá atrás, animado, ele disse, graças a Deus, está aqui. Chegou, é minha Isha, osso dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, porque do varão foi tomado. E agora o que ele diz? Foi a mulher. Foi essa bem aí que você me deu, que o Senhor me deu. Foi ela que me deu de comer do fruto. Está diferente ou não está, irmãos? Está bem diferente. Bem diferente. A primeira expressão revela o quê? Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. A segunda expressão revela primeiramente o quê? Acusação contra Deus. Ele vai dizer que não foi apenas a mulher, mas a mulher que tu me destes. Percebe, irmãos? Enquanto as primeiras palavras lá dele reconheciam o valor que nós temos que dar ao próximo, e ele de fato deu a ela, agora as palavras de confronto, de transferência de responsabilidade por causa do pecado, é que tomam a cena. O que isso mostra, irmãos? Que após a queda,
já não há mais espaço para uma convivência harmônica entre o eu de um indivíduo e do seu semelhante. Porque o eu tornado Deus, e é exatamente esse o grande problema, o maior ídolo é o nosso próprio eu. E o nosso próprio eu, ele tem que ser o quê, irmãos? Lembram? Ele tem que ser servido. Ele disputa com o eu da outra pessoa. E o meu eu tem que prevalecer. Percebem agora? O tipo de relacionamento que nós temos entre as pessoas, mesmo que isso custe muitas coisas ao próximo. Então, quando você vê, por exemplo, alguém, vamos pegar aqui uma coisa muito prática, você vê alguém querendo se sobressair contra alguém numa empresa, tentando minar, por exemplo, o nome de uma pessoa, porque está com inveja, porque quer o cargo dela, não se importa de pisar nela, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, sendo externalizado, o ídolo do eu do coração daquela pessoa, que não valoriza o próximo. Por quê? Porque o seu ídolo exige ter o melhor. Ele quer ser o quê? Servido. Mas isso não acontece na igreja, viu? Só lá fora. O que é isso, irmãos? A idolatria dando sinais permanentes de que ela continuaria causando males ao longo da história da humanidade. Que coisa terrível, irmãos. Não é à toa que quando você vai ver que Deus está amaldiçoando, por exemplo, ele amaldiçoa primeiramente a serpente, depois ele amaldiçoa quem? O homem, né? E depois a mulher. Ele vai chegar agora, em razão também disso, ele vai dizer, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele vai te governar. O homem já teria que governá-la antes. Só que agora vai haver o quê? E a gente sabe que existe, irmãos. Infelizmente, por causa do pecado. Resistência, disputa. Por conta da idolatria. A idolatria que nos acompanha o tempo todo. Eu vou parar por aqui. Já são 8h02. Mas a gente vai continuar na próxima semana olhando esse aspecto não apenas em Adão e Eva, irmãos. Como eu disse, ela continua pela história da humanidade, ao longo da história da humanidade. E logicamente, não é diferente com os descendentes de Adão e Eva. E você vai ver isso logo na sequência com quem? Lameque. Você vai ver logo isso na sequência com eles, tá bom? Eu acho que deu para a gente entender aqui algumas questões muito importantes acerca da idolatria. Presbítero Aito, por favor. Sim. Sim. É quando você atribui, né? Mas enfim, a transferência de quê? Esse Ah, tá, quando a mulher dá, né? Tem um diálogo da serpente. Sim, sim. Sim. Eu ouvia muito o pastor Paulo Brasil falar sobre isso, né? A questão do texto hebraico, e diz aí que o homem, ele não fez o papel de homem, né? Enquanto ela estava ali sendo ludibriada, o homem estava o quê? Presente. E ele não saiu em defesa, né? Ele não preservou, ele não liderou. Ele ficou quietinho, quietinho. Talvez pensando, pode sair um negócio bom dessa história para mim, né? E não saía. É, exatamente. E aí você vai ver onde é que Satanás tentou. Exatamente na inversão de quê? Na inversão de papéis. Na inversão de papéis. Mas o ponto focal aqui dessa segunda parte é o quê? Não apenas a questão de se tentar se auto-justificar pelo pecado no primeiro momento, mas é algo comum que a gente vê. É a transferência de quê? Sempre de responsabilidade. E irmãos, é impressionante. Isso acompanha ou não a humanidade? O tempo todo. O tempo todo o homem tenta se justificar. Não é assim? E o tempo todo o homem faz o quê? Transfere responsabilidades, né?
Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse ensino. E, ó Deus, guarda os nossos corações. A gente sabe, ó Deus, nós sabemos perfeitamente. Somos pecadores e sabemos, ó Deus, a vigilância, o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração, Senhor. Com os ídolos, com essa fábrica de ídolos, ó Deus. E certamente o nosso eu, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a entendermos melhor o que é a idolatria e fugirmos da idolatria. Longe de nós destronarmos o Senhor. Só o Senhor é Deus. Todos os ídolos são falsos deuses. Não permita que nós caiamos em seus laços e assim venhamos a pecar contra o Senhor. Embora talvez já tenhamos praticado idolatria muitas vezes na nossa vida, que num momento como esse, ó Deus, de queda, de falta de cuidado nosso, de pecado mesmo, Senhor, possamos correr em arrependimento rapidamente para Ti e obtermos o perdão que só o Senhor em Cristo pode nos conceder. Nos ajuda, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Retornamos.